Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula. Rodrigo Melo aqui. Nessa aula nós vamos aprender a fazer ingestão de dados usando arquivos, né, dados a partir de arquivos JSON. Né? Como eu falei nas aulas anteriores, o JSON significa JavaScript Object Notation, né? E é um formato de arquivo muito leve e ele é muito utilizado quando nós precisamos transportar dados, né, entre um servidor, né, quando você precisa enviar dados de um servidor, né, que está onde você tem uma determinada base de dados e você precisa transportar esses dados para uma página web ou para uma aplicação web, né, ou até mesmo para uma aplicação no dispositivo móvel. Por ele ser um arquivo muito leve, né, e estruturado, ele te dá, né, uma estrutura para você armazenar os dados de forma que fique organizada e fácil de você localizar. Assim como o XML, JSON ganhou uma popularidade muito forte no mercado e há muitos anos ele é um dos principais protocolos, né, de transferência de dados entre um servidor e uma aplicação ou vice-versa. Né? Principalmente quando, de um lado, você tem uma aplicação, por exemplo, desenvolvida numa tecnologia Java, e do outro lado aqui você tem uma outra aplicação desenvolvida, por exemplo, em Python, ou seja, tecnologias diferentes. E elas precisam transferir informações, trocar informações entre elas, certo? Porém, como estão em tecnologias diferentes, precisava ter ali um protocolo comum de comunicação entre essas duas tecnologias que pudesse abstrair o fato de elas terem sido desenvolvidas em tecnologias diferentes. Por isso veio, né, alguns protocolos de transporte de dados entre aplicações de tecnologias diferentes, ou seja, independente da tecnologia. Eu vou agora transportar dados sem ter que saber a aplicação aqui de um lado, por exemplo, a aplicação em Java, né, a equipe que desenvolveu essa aplicação em Java, ela não precisa saber nada de Python para inserir os dados, né, para transferir esses dados para essa aplicação Python que precisa lê-los. Né? Porque agora existe um protocolo no meio de comunicação comum, né? Começou com XML agora, e depois veio JSON, que possibilita que esses dados possam ficar ali armazenados, estruturados, né, bem estruturados ali, de uma forma que possa ser facilmente lida por ambas as aplicações, independente da tecnologia. Ok? Então nós vamos aprender aqui como que em Python eu consigo realizar a ingestão, ou seja, a inserção de dados a partir de um arquivo JSON para dentro da minha aplicação Python e armazenar isso dentro dela, seja em uma lista, um dicionário, em um arquivo externo ou em uma base de dados, ok? Para fazer isso em Python é muito simples, existe uma library, uma biblioteca chamada JSON. Essa biblioteca, ela nos provê todas as funcionalidades, todos os métodos para eu trabalhar com arquivos do tipo JSON, ok? Então, deixa eu te mostrar aqui agora como que funciona, os exemplos, né? Como criar um programa para ler informações, ou seja, importar informações de um arquivo JSON e como que eu exporto, ou seja, pego informações que eu tenho dentro de uma lista ou do meu programa em Python ou do meu dicionário de dados ou de uma minha base de dados, de um banco de dados, né? E exporto esses dados para um arquivo do tipo JSON, ok? Então deixa eu te mostrar. Bom, agora eu estou dentro do meu arquivo .py, que é análise de dados. Lembre-se, certifique-se de que você está logado na sua VMware, né, no seu Virtual Environment, como eu mostrei na aula anterior. E agora, dentro desse arquivo análise de dados.py, eu vou criar meu programa em Python para importar dados de um arquivo JSON. Eu já deixei criado aqui um arquivo .json. Eu vou deixar ele também aqui abaixo da aula, tá, para você baixar esse arquivo. Mas eu criei esse arquivo aqui, ó, chamado listavendas.json, que nada mais é do que alguns registros daquele arquivo CSV que nós vimos na aula anterior, com os registros de vendas que a gente está trabalhando nesse modo de análise de dados, ok? Então, nas outras aulas a gente viu como, né, fazer ingestão de dados de alguns tipos de arquivo, por exemplo, CSV. Então aqui eu vou utilizar os mesmos registros daquele arquivo CSV de vendas, porém dentro de um arquivo JSON. Para isso, eu vou te explicar como que é a estrutura
né, de um arquivo JSON. Então, vou clicar 2 vezes sobre esse arquivo. Deixa eu minimizar aqui. Como que é definido a estrutura de um arquivo JSON? Lembra-se que, observa-se, né, que eu posso ter dentro de um arquivo JSON um registro apenas ou N, centenas, milhares, milhões, ok? Como que ele delimita os blocos de registro? Primeiro delimitador é esse colchete aqui, ele determina o início da estrutura do meu arquivo JSON e o final. Então, lá embaixo ele está fechando, tanto é que você pode ver que o PyCharm coloriu de amarelo. Ele está fechando o meu arquivo JSON, está dizendo, ok, esse é o final do bloco de registros que eu tenho dentro desse arquivo JSON. Agora, como que ele subdivide as estruturas de bloco, ou seja, registro 1, né, a linha 1 ali, imagina uma nossa tabelinha lá Excel, né, o arquivo CSV, que ele tinha vários registros de vendas. O primeiro registro, o primeiro bloco de registros, ele delimita por essas chaves, né, e fecha pela outra. Então, ele está delimitando aqui o seguinte, vai entrar uma linha de registro aqui. Ok. Depois você tem que especificar para o seguinte, qual é essa linha de registro? Quais são as colunas que vão conter nessa linha de registro e quais são os dados, as informações que serão associadas a cada uma dessas colunas. Para isso, você tem essa conotação data, 2 pontos, e aqui essa chave na frente do data está abrindo o quê? O início de um registro e o final dele, que é composto pelas colunas desse registro, delimitadas entre aspas duplas, 2 pontos, depois vem o que? O valor que será atribuído a essa coluna. Então, eu estou montando aqui uma tabelinha, certo? Essas colunas, a partir do momento que você você coloca esse identificador data, o Python e o arquivo JSON já sabem que as colunas elas vão se repetir, né? Vão ser fixas, na verdade, mas os dados vão variar. Então, você está delimitando que cada registro vai ter as mesmas colunas, porém, os dados serão esses aqui. Porque após os 2 pontos, você está dizendo, essa aqui é uma coluna e o registro dessa coluna vai ser este aqui. Esta vírgula, a outra coluna e outro dado que vai ser atribuído a essa coluna. Ok, quando você, depois desse delimitador data, você fecha a tua estrutura aqui desse bloco data, o JSON, por convenção, entende que você quer que ele considere esse bloco aqui como uma linha. Ok? Agora, eu posso ter, como eu falei, 10, 20, 100, 1000 linhas dentro do meu arquivo JSON. Não tem problema. O que eu faço? Para eu criar um outro bloco de registro, basta eu fechar aqui o meu identificador desse bloco de registro. Lembra que eu disse que começa aqui dizendo que essa chave aqui define que vai começar um novo bloco de registro. Coloco uma vírgula dizendo que, ok, tem mais um registro. E abro um outro bloco e sigo a mesma estrutura. Assim por diante. Então, você pode ver aqui que o que está variando aqui, porque na nossa estrutura aqui de dados, que nós estamos usando de lista de vendas, o que muda, né, é a descrição do produto, o preço, a quantidade e o valor total, né? Os outros dados eu fiz associação à mesma loja, ao mesmo código de transação, mesma data, mesmo cliente. Então, esses dados aqui não vão mudar, mas os outros dados aqui, as outras colunas vão mudar. Então, eu criei aqui dentro desse arquivo JSON 1, 2, 3, 4 registros, ok? Agora, nós vamos criar um programa para ler esse arquivo JSON aqui, ok? Mostrar para a gente, ou seja, nós estamos fazendo a ingestão. Esse arquivo JSON está numa determinada pasta dentro do nosso HD aqui, da sua máquina, que por sua vez está dentro do ambiente da virtual environment que você criou. E você vai fazer o que? Você vai ler as informações que estão nesse arquivo JSON. O seu programa vai fazer o que? Uma inserção de dados, porque nós vamos imprimir a estrutura desses registros aqui JSON, que estão nesse arquivo JSON, nós vamos imprimir, né, no terminal aqui do PyCharm. Então, nós estamos fazendo uma leitura e importação desses dados. Depois, nós vamos pegar esses dados aqui que estão no arquivo JSON,
né? Nós vamos pegar esse arquivo, não, desculpa, nós vamos usar uma outra estrutura dentro do nosso programa, nós vamos usar aqui um dicionário de dados com uma outra estrutura de dados e vamos exportar para um arquivo JSON, ok? Mas vamos lá, primeiro passo é ler esse arquivo lista de vendas. Então, posso fechar, posso deixar ele aberto aqui, tá? Esse arquivo lista de vendas não tem problema, mas eu vou fechar e vou começar a escrever o nosso programa aqui para ler esse arquivo JSON. Primeiro, nós temos que importar, como eu disse, a biblioteca JSON do Python. Então, vou chamar aqui import JSON. Legal? Agora eu vou utilizar a estrutura de padrão em Python para abrir arquivos, que você já deve ter visto em outra aula, que é o with open, ou seja, eu estou dizendo eu quero abrir um arquivo, e aqui eu vou dar um nome para esse arquivo. Vou dizer qual que é o arquivo, né, que eu já tenho ele criado, né, eu quero abrir o que? Meu arquivo JSON, então eu vou colocar aqui o nome dele, lista vendas JSON. Por que eu não preciso informar aqui o path, o caminho, C2 pontos, né, curso, parará. Porque esse arquivo análise de dados ele já está na raiz do meu virtual environment. E o meu arquivo lista de vendas também. Então, o Python vai conseguir identificar que esse arquivo lista de vendas está na raiz do diretório do meu programa. Depois que eu informo qual é o arquivo que eu quero ler, que eu quero abrir, né, eu tenho que informar se eu quero escrever nesse arquivo, se eu quero escrever, se eu quero apenas fazer uma leitura. Então, eu tenho que usar um identificador aqui para dizer se eu quero ler, que é read, ou escrever nesse arquivo, ou seja, quando eu quero incluir informações no arquivo, alterar informações deste arquivo. Então, eu tenho que usar o identificador write, ok? Agora, neste caso, eu quero apenas ler, então vou usar o identificador de R, que significa read, ler, ok? Vou utilizar também uma outra implementador aqui, um outro identificador chamado encoding. Encoding. Por que encoding? Deixa eu minimizar aqui para ficar maior a tela. Encoding, o que ele vai me dizer? Ele vai me permitir definir qual que é o formato que eu quero que na hora que eu for ler os dados que estão em determinado arquivo, e aí pode ser quaisquer tipos de arquivo, não necessariamente só JSON, ele vai me dizer o seguinte, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero que você considere ou não os caracteres especiais que tiverem nesse arquivo. Ou seja, se tiver acentuação, pontuação, eu quero que você considere. Se eu não especifico o tipo de codificação que ele vai, algoritmo de codificação que ele vai colocar no momento da leitura desse arquivo, se tiver palavras lá com acentuação, ele vai trazer no lugar de um C cedilha ou de um acento, um tio, um acento agudo ou circunflexo, ele vai colocar um caractere especial. E aí o meu texto vai ficar alterado, muitas vezes não vai ficar legível, ok? Então, para ele garantir que ele mantenha a acentuação e a pontuação correta do jeito que do jeito que o dado foi escrito no arquivo, eu vou utilizar o padrão, vou pedir para ele utilizar o padrão UTF-8, que é o padrão que mantém, né, a acentuação, mantém os caracteres especiais que eu estou utilizando no meu texto. Bom, então nesse momento eu estou dizendo, com o arquivo tal, abra, né, e faça um procedimento de leitura e considere os caracteres especiais. E eu estou falando com o arquivo. Mas que arquivo? Né? Esse arquivo aqui, ok, mas eu tenho que instanciar esse arquivo aqui numa variável. Então eu uso com as um nome qualquer do arquivo que eu vou dar. Então eu vou chamar aqui de arc.json. Ok? 2 pontos. E aí o que vai acontecer? Agora eu instanciei para essa variável aqui arc.json, né, a estrutura de dados que vão estar dentro desse arquivo JSON aqui. Porém, eu vou usar agora para carregar esses dados para dentro do meu, que estão nesse arquivo arc, nessa instância que eu criei aqui, arc.json. Para eu carregar esses dados para dentro do meu programa de Python, eu vou precisar utilizar a nossa biblioteca, nossa library JSON. Porém, eu vou ter que usar um método dela para fazer isso. E vou ter que armazenar em algum lugar. Então, esse outro lugar, eu vou criar uma outra variável também, vou chamá-la de dados JSON.
underline JSON, e vou dizer que ela vai receber o quê? Os dados estão no meu arquivo JSON. Então, eu vou utilizar um método da minha library JSON. Então, JSON. Qual método? Load. O método load, ele carrega os dados que estão aonde? Dentro dessa variável arcJSON aqui. Por quê? Porque foi a ela que eu instanciei o que tem dentro do meu arquivo JSON. Então, eu vou chamar aqui arcJSON. Legal? Ok. Então, agora vamos fazer um teste. Eu quero imprimir aqui no terminal do PyCharm, né? Eu quero que ele me mostre se ele conseguiu carregar os dados, como eu estou definindo aqui no meu programa, para dentro dessa variável dados JSON. Então, vou chamar aqui o método print e vou pedir para ele imprimir para mim. Ok? Vou clicar aqui com o botão direito, ou eu posso vir aqui direto e clicar em play, mas eu vou clicar com o botão direito aqui, run análise de dados. Legal. O que aconteceu? Ele está me mostrando aqui na tela do terminal, deixa eu aumentar aqui. Ele está mostrando aqui na tela do terminal que ele conseguiu carregar para dentro da minha variável dentro do Python, ou seja, eu importei para dentro do Python a estrutura do meu arquivo JSON e ela está aqui, ó, todos os registros, tá vendo? Ó? O primeiro registro é o primeiro produto, travesseiro médio, preço 45, aí aqui já é outro produto, quer ver? Que é o fogão 4 bocas, e aí vai, ó, todos os 4 registros, até o último aqui, que é o guarda-roupa 6 portas. Legal? Bom, deixa eu minimizar aqui, vou baixar aqui, ok? Bom, um outro detalhe que faltou aqui, é importante por boas práticas, quando você está trabalhando com abertura de um arquivo para fazer leitura ou escrita, é você fechar esse arquivo. Muito importante você não deixar o arquivo fechado. Isso também vale para qualquer dataset, seja uma tabela que está no banco de dados, se você instanciou ela aqui dentro do seu programa e você abriu essa tabela, você criou uma conexão de abertura lá, abriu a instância dela aqui, para acessar os dados, você precisa fechar, ok? Então, eu vou até colocar um comentário aqui, depois do print eu quero que ele feche o arquivo. É muito simples, basta você chamar a variável arc, que é ela que está instanciando, né, o arquivo que nós abrimos aqui, lembra? Aqui em cima, né? E vamos usar o método close, ok? Método close, pronto, vai fechar o arquivo. Significa que quando eu executar aqui, o nosso programa, ele vai mostrar os dados do nosso arquivo JSON, como eu fiz anteriormente, porém, nós estamos garantindo aqui que essa instância do arquivo que lista vendas.json, ela que está armazenada nessa variável arcdados, foi fechada a instância, então a gente não está mantendo esse arquivo aqui aberto. Qual que é o problema disso? Muitas das vezes pode ter conflito, se você não fecha a instância aqui, o sistema operacional entende que esse arquivo está aberto, então muitas vezes se outra pessoa quiser abrir ou fazer uma alteração nesse arquivo e mandar salvar, não vai deixar porque vai dizer que esse arquivo está aberto, porque uma outra aplicação, nesse caso nosso programa em Python, instanciou esse arquivo e abriu ele, ok? Legal. Agora, qual que é o próximo passo? É a exportação, né, dos dados que estão dentro de nesse caso aqui eu vou mostrar um dicionário de dados que eu criei aqui. Nós vamos exportar esses dados para um arquivo JSON. Bom, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui eu já criei um arquivo aqui chamado exporta dados, ok? Esse exporta dados é nada mais, nada menos do que um dicionário de dados que eu criei com dados de clientes. Tá? E é um dicionário de dados, né? Você já sabe como criar um dicionário de dados, então não preciso te explicar aqui agora. Se você ainda está com dúvida, volta na aula onde eu explico para que serve e como que cria um dicionário de dados. Eu chamei esse dicionário de dados clientes, ok? E aqui eu coloquei 2 registros de clientes nesse dicionário de dados. Então, o primeiro eu estou chamando de cliente Carlos, empresário, e eles têm as mesmas informações, nome, profissão e pedidos, né, que esses clientes fizeram nas nossas lojas. Então, o primeiro o Carlos e o segundo aqui é a Carolina, tá? Observa que o que varia são, né, obviamente, essas informações aqui, mas são 2 registros, né, e cada um dos pedidos também são diferentes, tá vendo? Então, só para exemplificar aqui, nós temos aqui, então, qual que é a ideia? Nós temos aqui, dentro do nosso programa, uma base de dados pequena. Imagina que esse dicionário de dados que tem só 2 registros poderia ter talvez 50, 100, 200, 1000, né? Mas para você entender o conceito, estou trabalhando aqui com 2 registros. O nosso programa de análise de dados aqui em Python, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ler, esses 2 registros e exportar para um arquivo JSON, que nós vamos criar aqui agora.
Legal? Então, como que nós vamos fazer a exportação desses dados que estão aqui nesse dicionário para um arquivo do tipo JSON? Simples. Primeiro, nós vamos aqui chamar, né, novamente a nossa library JSON. Então, import JSON. Legal? E aqui embaixo eu vou escrever a mesma estrutura que eu escrevi aqui, parecida, né, de abertura de arquivo, para eu abrir um arquivo. Só que agora eu não vou ler, eu vou escrever, porque eu estou criando um novo arquivo. Tá? Então, vou usar a mesma estrutura with open. Porém, ao invés de... Esse arquivo não existe ainda, né? Dados clientes. Né? Eu vou exportar, lembra? Eu estou pegando esses dados aqui e exportando para um arquivo que não existe. Estou criando um novo arquivo. Então, vou chamar esse arquivo de dados clientes.json, com a extensão JSON, vírgula, o que eu quero fazer? Qual que é a operação que eu quero fazer? Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer escrita, então é writing. Eu quero escrever, quero criar, eu quero inserir dados dentro desse arquivo, dados de cliente. Legal? Então, e também eu vou utilizar encoding, porque eu quero garantir que ele mantenha os caracteres especiais caso eu venha a ter nesse meu arquivo. Nesse exemplo aqui eu não coloquei nenhuma acentuação, mas se eu tivesse, né, estaria garantindo aqui com encoding UTF-8, ok? E vou chamar essa instância aqui de arquivo. Ok. Agora, através de um método de JSON, tem alguns deles, mas o que eu vou utilizar aqui com você vai ser o dump. O que eu estou dizendo dump? Descarrega. Pega o quê? Pega os dados que eu estou te passando aqui e armazena nesse arquivo. Quais são os dados? São os dados do meu dicionário, dados cliente. Eu quero que ele pegue os dados que estão dentro desse dicionário aqui. Eu dei o nome desse dicionário de dados de cliente e quero que ele crie esse arquivo dados de cliente.json e leve esses dois registros lá para dentro do meu arquivo.json, ou seja, exporte esses dados para lá. Então, vou pedir para esse método dump utilizar os dados que estão dentro do meu dicionário, dados clientes, ok? Vírgula, eu tenho que dizer para ele o quê? Qual arquivo que vai receber esses dados desse dicionário que eu tenho aqui dentro do Python. O Python está me perguntando isso, né? Para onde você quer mandar? Ok, você já me disse que você está querendo ler desse dicionário de dados clientes, mas vai jogar esses dados aonde? Vai escrever aonde? Dentro do arquivo JSON, que está instanciado nessa variável arquivo aqui. Correto? Legal? Bom, vamos executar esse código aqui e vamos ver como que o nosso programa vai se comportar. Então, vou clicar aqui em Run. Legal. O que aconteceu? Nesse momento, ele criou um arquivo chamado dados clientes. Vamos ver aqui do lado da nossa pastinha, aqui, ó, dados clientes. Olha só, deixa eu minimizar aqui. Ele trouxe os dados que estão dentro do meu dicionário, tá vendo? Clientes, meu dicionário de clientes, ele trouxe todos os dados, ou seja, ele exportou todas as informações que estão no meu dicionário para dentro desse novo arquivo que nós criamos aqui chamado dados_clients.json. Porém, ficou tudo numa linha só, não ficou legal para se ler isso, né? Imagina se você tiver aqui 50 mil, né, linhas, né? Não vai ficar legal, não vai ficar estruturado. Eu quero que ele traga os dados de uma forma estruturada para mim, como eu mostrei para você o arquivo JSON, lista de vendas. Legal? Para fazer isso, aqui no método dump, ele nos permite passar alguns outros parâmetros para melhorar a estrutura do nosso arquivo JSON. Um deles é o identificador indent. Indent igual a quantos espaços de indentação. Vocês já sabem que em Python, por convenção, né, a indentação deles sempre são 4 espaços depois da linha. Então, por exemplo, quando a gente tem uma estrutura, por exemplo, aqui no with, né, quando você dá enter aqui, né, eu dei enter aqui, terminei a condição a especificar essa primeira linha da sintaxe do wait e dei enter, o Python automaticamente já indentou o cursor aqui para mim 4 espaços depois da palavra reservada with do comando, né? Então 1, 2, 3, 4, já ficou bem aqui, ó, né? Por padrão, a indentação do Python obedece 4 espaços, mas eu poderia colocar aqui 2
ou 3, mas eu vou manter 4. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar, na hora que ele fizer na hora que ele fizer a escrita, né, quando ele escrever, pegar os dados daqui do meu dicionário e gravar aqui no meu arquivo dadosclientes.json, ele já vai criar a estrutura dos registros indentado com 4 espaços abaixo de cada registro, ok? Então vamos ver como é que vai ficar. Vou executar aqui novamente, clicar aqui em exporta dados. Legal, vamos ver aqui agora. Olha só, olha como é que já ficou o meu arquivo de JSON, dados clientes. Já ficou melhor, certo? Já ficou aqui com uma estrutura muito mais legível, os dois registros aqui. Legal? Ainda podemos fazer um pouco mais, podemos brincar um pouco aqui com algumas coisas. Eu posso, por exemplo, pedir para ele mudar alguns identificadores. Por exemplo, eu quero que ele se eu quiser que ele substitua vírgula por, dois pontos por hífen, coisa do tipo. Existe aqui também uma outra identificador chamado separators. Ok? Deixa eu minimizar aqui. E aqui eu posso dizer para ele o seguinte, olha, aonde você encontrar vírgula, eu quero que você substitua por hífen, por exemplo. Tá? Então vamos executar aqui. Vou executar novamente o nosso arquivo exporta dados e vamos ver como é que ficou lá o nosso arquivo JSON. Aí, ó, tá vendo? Ele substituiu 2 pontos por hífen, né? Um exemplo, tá? Mas eu poderia deixar do jeito que estava. Então é só eu remover aqui o nosso operador separator e executar novamente. E o nosso arquivo JSON vai voltar com os 2 pontos, com a convenção padrão dele. Legal? Detalhe que está faltando aqui, muito importante, né? Nós precisamos o quê? Fechar o arquivo. Então, fecha o arquivo. Nós vamos pegar aqui nossa instância arquivo.close, ok? E se executar aqui, vai funcionar tudo normalmente, porém, nós estamos garantindo que o nosso arquivo, a instância dele foi fechada, o nosso arquivo dados cliente aqui também está bonitinho, foi criado no arquivo.json. Legal? Então, essa aula foi para você entender como você fazer a importação de dados a partir de um arquivo JSON para dentro do Python e como que você exporta dados que você tem dentro do teu programa em Python. Nesse exemplo aqui, eu falei de um dicionário, eu chamei de dados do cliente. Como que você exporta os dados que estão dentro do seu programa para um arquivo JSON, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, volte e assiste de novo e vamos para a próxima aula.